Welcome back. Bem-vindos de volta. This is our second session for the day, Essa é a nossa segunda sessão do dia. and I'll be doing the session now. Eu vou fazer essa sessão. And I want to share a few thoughts Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos regarding what we believe about being apostolic. sobre aquilo que nós acreditamos sobre ser apostólico. And I'm going to try and go as slow as possible, Eu vou tentar ir bem devagar no que for possível, so we can get an understanding. para que a gente possa obter o entendimento. I did say to you today that today will be a building day. Eu disse que hoje será um dia de construção. Even as Apostle Renan started this morning, Quando o apóstolo Renan começou nessa manhã, he spoke about having the right foundation, ele falou sobre ter o fundamento certo. building upon the right foundation. Construir sobre o fundamento certo. So, when you talk about apostles and apostolic people, Quando nós falamos sobre apóstolos e o povo apostólico, it is not something that is fashionable or trendy. não é algo que está na tendência, tendencioso ou da moda, It is ancient. mas é algo antigo. It is an ancient way of building. É uma forma antiga de construção. So when we use words like apostle Então, quando nós usamos palavras como or apóstolo words like apostolic, ou palavras como apostólico, we must recapture its meaning. nós precisamos recapitular qual é o significado. The meanings of words is called etymology, O significado das palavras se chama etimologia. to discover the origin of words. Descobrir a origem das palavras. This is very important É muito importante when you study the scriptures, quando você estuda a Escritura, because every word porque cada palavra is spoken from the mouth of God. é falado da boca de Deus. And because it is spoken from the mouth of E God, porque ela é falada da boca de Deus, it is spirit. ela é espírito. The words that I speak to you, As palavras que eu vos digo, they are spirit and life. elas são espírito e vida. So if you do not capture the meaning of the word, Então, se você não pega, não entende o significado da palavra, you are losing its spirit. você está perdendo o espírito que a palavra carrega. You are losing its eternal implications on the earth. Você está perdendo ou não entendendo a implicação dela sobre a terra de forma inteira. Therefore, you have to capture its meaning. Por isso é que você tem que entender o significado. Like a word like house that he Como mentioned a today. palavra casa, como o apóstolo mencionou hoje. You have to capture its biblical meaning. Você tem que entender o significado bíblico da palavra. Places like Bethel, Lugares como Betel, Bethlehem, Belém, Bethesda, Betesda, Bethsaida. Betsaida. Each of them have the word Beth, Todas essas palavras carregam a palavra Bet, which means house. que quer dizer casa. So as you study the scriptures, Então, quando você estuda a Escritura, the understanding of words o entendimento das palavras, lay out a path for you. elas colocam um caminho para você seguir. So when we talk about apostolic, Então, quando você fala sobre o apostólico, it is not a new season. não é uma nova estação ou um novo tempo. The church is apostolic. A igreja, ela é apostólica. In the Apostles' Creed, Em apóstolo? Apostles' Creed, No credo apostólico, even the Nicene Creed, quando eu falo credo, these were written by holy fathers coisas que foram escritas pelos pais santos in the early church na igreja primitiva, to lay a foundation para deixar uma fundação for why the church existed. para por que a igreja existe, ou pela existência da igreja. What was the church there for? A igreja estava lá para quê? What was the intent of God releasing his church to the earth? Qual era a intenção de Deus em liberar a igreja dele sobre a terra? So they would say the church is holy. Então, eles falaram, a igreja é santa, The church is Catholic.
A igreja é católica, not Roman Catholic. não é católica romana, The church is one, mas a igreja é uma and the church is apostolic. e a igreja é apostólica. What does that mean? O que isso quer dizer? It does not mean that we are embracing a new season. Isso não quer dizer que nós estamos abraçando uma It nova means that estação, when God releases a kairos, mas quer dizer que quando Deus libera um kairos, the Bible also calls it times of refreshing a Bíblia também chama de tempos de renovo, from the presence of the Lord. da presença do Senhor. He wants to bring a fresh understanding Deus quer trazer um entendimento novo of something that gets lost, de algo que foi perdido, to bring you back, quer trazer de volta, to help you to understand authenticity para te ajudar a entender o que é of autêntico. what was his intent, Qual era a intenção dele? what was his eternal purpose, Qual era o propósito eterno dele? why did he create it. Por que ele criou isso? Amen. Amém? So to be apostolic Então, ser is to apostólico discover the authenticity é descobrir a autenticidade of the church, da igreja, to discover its value, descobrir o seu valor, to discover its eternal being, descobrir o seu ser completo, to discover its influence. descobrir a sua influência. So when we say apostolic, Então, quando falamos it's a apostólico, very easy word to understand. é uma palavra fácil de entender. It simply means to be sent. Simplesmente quer dizer ser enviado. Amen. Amém? So in its simplest form, Então, na sua forma mais when we simples, say apostles or we say apostolic, quando nós falamos apóstolo ou apostólico, it is deeply connected to the word sent. está profundamente conectada com a palavra enviado. So when you read the book of Hebrews, Então, quando você lê o livro de Hebreus, and the book of Hebrews is it's not a very easy book to understand. o livro de Hebreus não é um livro muito fácil de ser entendido. But the book of Hebrews is a book of better things, Mas o livro de Hebreus é o livro das coisas melhores, melhores coisas. better covenant, Uma aliança melhor, better promises. promessas melhores. Everything about it is better. Tudo que está escrito ali tem a ver com ser melhor. So when you read Hebrews chapter 3, Então, quando você lê Hebreus capítulo 3, the Bible is clear. a Bíblia é clara. Paul writes, and I'm saying Paul, I know some of you may not agree that Eu Paul falei, wrote the book of Paulo Hebrews. escreve, eu sei que alguém não está concordando comigo, dizendo, mas não foi Paulo que Sorry, I escreveu got you a bit confused. Hebreus. Eu sei que eu estou confundindo um pouco vocês por falar isso. But let's put it like this. The writer to the Hebrews, Mas vou falar melhor. O escritor, o autor que escreveu aos although Hebreus, there is enough evidence to prove that he wrote the book. embora eu sei pessoalmente que há evidência suficiente para dizer que foi ele quem escreveu o livro. He writes and he says, "My holy brethren." Mas ele escreve dizendo, meus santos irmãos. So who is he writing to? Então ele está escrevendo para quem? He's writing to the Ele Hebrews. está escrevendo para os hebreus. He's writing to the Jewish Ele people. está escrevendo para o povo judeu. He says, "Those who have now become part of the holy calling." Ele disse aqueles que agora fazem parte do santo chamado. And the holy calling simply means that you have received Christ as your Savior. E o santo chamado quer dizer simplesmente que você recebeu Jesus como seu Salvador. You have now received salvation. Você agora recebeu a salvação. He says this, consider. Ele fala assim, considere. Consider the apostle Considere o apóstolo and high priest of our faith, e o sumo sacerdote da nossa fé, Christ Jesus. Cristo Jesus. Amen. Amém? The word consider A palavra considere means to perceive, quer dizer perceber, to observe, observar, to take notice of. reparar ou notar. And he's saying, consider the apostle. E ele fala assim, considere o apóstolo, Consider the one sent considere aquele que foi enviado and high priest e sumo sacerdote of our faith, da nossa fé, Christ Jesus. Cristo Jesus. Now, in that context, Naquele contexto, he's emphasizing something very powerful. está enfatizando algo muito poderoso. He says, I want you to understand. Ele estava dizendo, I want you to perceive. eu quero que você entenda e perceba The apostle o
apóstolo, the high priest. o sumo sacerdote. There's two offices. São dois ofícios. Amen? Amém? The office of apostle, O ofício do the apóstolo, office of the high o priest. ofício do sumo sacerdote. Two different orders, Duas ordens diferentes. two different time frames, Dois tempos diferentes. two different functions, Duas funções diferentes. but in one person. Mas em uma só pessoa. When you go to the Old Testament, Quando você vai ao Antigo you Testamento, had the king você tem o rei and you had the priest. e o sacerdote. When you come to the New Testament, Quando você vem no Novo Testamento, Revelation chapter 1, Apocalipse capítulo 1, he has made us ele nos fez kings reis and e priests sacerdotes in Christ Jesus. em Cristo Jesus. There's a dimension of rulership, Há uma dimensão de there's governo a dimension of serving. e uma dimensão de servir. As kings we rule, Como reis, nós governamos ou reinamos. as priests we serve. Como sacerdotes, nós servimos. But in Christ, Mas em Cristo, they become one order. eles se tornam uma só ordem. This is the order of Melchizedek, Essa é a ordem de Melquisedeque, who is called the king of que é righteousness chamado Rei de and the Justiça king of peace. e o Rei da Paz. Now, when you look at the way in which the writer is putting it out, Quando você presta atenção na forma and he's como saying, consider the apostle, o escritor está dizendo, quando he ele is fala, giving you an indication considere o apóstolo, ele está te dando uma indicação of what you and I are meant to be. daquilo que você e eu deveríamos ser. Why do I say that? Por que eu estou falando isso? Because you are in Christ. Porque você está em Cristo. So when you are considering who Christ is, Então, quando você está considerando quem Cristo é, you are considering who you are. você está, na verdade, considerando quem você é. So when you give consideration to the apostle Então, quando você dá consideração em ser um apóstolo and high priest, e sumo sacerdote, you are giving a consideration to actually who you are in him. você está dando, na verdade, uma consideração de quem você é nele. So he was sent, Então, ele foi enviado, he served. serviu. You are sent, Você também é enviado. you serve. Você também serve. So when we say apostolic, or when Então- you say apostle, Então, quando estamos falando apostólico ou apóstolo, you are sent. é que você é enviado. Why? Por quê? For what? Para quê? What is the purpose of being sent? Qual é o propósito de ser um enviado? Amen? Amém? Now, Jesus made it very clear Jesus fez muito claro that he was sent by the Father. que ele foi enviado pelo Pai. He says, the Father sent me. Ele disse: o Pai me enviou. I do nothing except the Father tells me. Eu não faço nada que meu Pai não me diga para I fazer. do not say anything unless the Father tells me what to Eu say. não falo nada que o meu Pai não me diga para falar. What was he emphasizing? Qual era a ênfase? He was emphasizing Ele estava enfatizando what it means to be apostolic. o que quer dizer ser apostólico. What does it mean? O que quer dizer? It means to be apostolic Quer dizer, ser is apostólico to represent the one who sent you. é representar aquele que te enviou. So he said this to his disciples. Então ele falou isso para os discípulos He dele. says, as the Father sent Ele me, disse: assim como o Pai me I enviou, also send you. eu também envio vocês. So when you talk about being apostolic, Então, quando você fala em ser it is apostólico, deeply connected to the principle of representation. está profundamente conectado com o princípio de representação. So when the word apostle is used Então, quando a palavra apóstolo é usado in the New Testament, no Novo Testamento, it is used in the context ela é usada no contexto of a governing society at that time, do governo da sociedade daquela época, which was the Roman Empire. que era o governo romano.
So the Roman Empire O Império Romano was ruling the world. governava o mundo. And oftentimes E muitas vezes they would take new territory. eles invadiam novos territórios. And whenever they would acquire new territories, E todas as vezes que eles adquiriam novos they would territórios, send an emissary eles enviavam um emissário to go and represent para ir e representar the Roman Empire. o Império Romano. In fact, a whole number of boats would go, or ships would go, Na verdade, saía um número de navios. and they will go onto the occupied territory. E eles iam em direção ao território a ser ocupado. And the moment they land there, E na hora que eles chegavam lá, the first person to come off the boat a primeira pessoa que saía do navio and to jump onto that land e pulava naquela terra was called the era apostle. chamado o apóstolo. What was his purpose? Qual era o propósito dele? To go Ir and to establish e estabelecer the order of the Roman Empire. a ordem do Império Romano. What would he go to establish? Ele ia lá para estabelecer o quê? Its judicial system, O Judicial. sistema judicial, its educational o system, sistema educacional, its economic system, o sistema econômico, its political o system. sistema político. So when Paul is using this word, Então, quando Paulo está usando esta palavra, remember that Paul was a Roman citizen. lembre-se que Paulo era um cidadão romano. He was a Jew. Ele era um judeu. He knew how these orders function. Ele sabia a ordem dessas funções. So when that person was sent by Caesar, Então, aquela pessoa era enviado de César, ou enviado por his César. only intention A única intenção daquela pessoa was to represent Caesar. era representar a César. And when you talk about Caesar, Caesar is not a name. E quando eu falo sobre César, a propósito, César não é um nome. Like Pharaoh is not a name. Como Faraó também não é um nome. It represents an order of Mas governance representa uma ordem do that governo everyone submits to. que todos deveriam se submeter. So when that person referred to as an apostle landed there, Então, quando aquela pessoa que era conhecido como um apóstolo chegava naquela terra, his intention a intenção dele was to bring the Roman Empire in. era trazer para dentro daquele território o Império Romano. Everything that represented the Roman Empire Tudo que representava o Império Romano was there. estava ali. And it was represented in that one person. E estava tudo representado naquela pessoa. If you touched him, Se você tocasse nele, you touched Caesar. você tocava em César. That means all of the Roman army Que quer dizer que todo o exército romano was behind him. estava por trás dele. You couldn't mess with him. Você não podia tocar, fazer bagunça com ele. Amen? Amém? So, when you look at the word apostle in its historical context, Então, quando você olha a palavra apóstolo and no its contexto political histórico context, e no contexto cultural, you must bring it into the spiritual understanding. você tem que trazer isso para o entendimento espiritual. That to be apostolic Que ser apostólico is to represent everything of who your father é is. representar tudo aquilo que o seu pai é. So the church Então a igreja is apostolic. é apostólica. It is sent into this world Ela é enviada neste mundo to display a different order of life. para mostrar uma ordem diferente de vida. That is why it is so important to know Por isso que é tão importante saber who is the church. quem é a igreja What is the church? ou o que é a igreja. The governing order of the church. A ordem de governo da igreja. The economic system of the O church. sistema econômico da igreja. We are a city on our own. Nós somos em si uma cidade. We are a holy nation. Nós somos uma nação santa. We are a royal people. Um povo real. Amen? Amém? And you are sent
by God the Father E você foi enviado por Deus Pai to bring His kingdom. para trazer o reino dele. The church has survived for thousands of years. A igreja tem sobrevivido por milhares de anos. Lots of people try to destroy the church. Muitas pessoas tentaram destruir a igreja. Many nations try to destroy the church. Muitas nações tentaram destruir a But the igreja. church still stands. Mas a igreja permanece firme. Why? Por quê? Sent by the Father. Porque foi enviada do Pai. Amen? Amém? So, no governmental order will ever be able to touch the church. Então nenhuma ordem de governo vai conseguir tocar na igreja. Study nations, Isto- go and study nations that had persecuted the church. Estudando nações que perseguiram a igreja, How many of you know the Roman army persecuted the church? quantos sabem que o Império Romano perseguiu a igreja? Today you can only see the ruins Hoje só há ruínas, só restou of ruínas what was once the most powerful empire. daquilo que um dia foi o império mais poderoso. When you study all the different empires in the Bible, Quando você estuda todos os impérios diferentes da the Bíblia, Babylonian Empire, o babilônico, the Persian o Empire, persa, the Greek o Empire, grego, the Assyrian Empire, o assírio, even the Egyptian Empire, mesmo o egípcio, they are all giving you dimensions of the kingdom of God. todos eles estão te dando dimensões sobre o reino de Deus. That's why they are in the Bible. E é por isso que eles estão na Bíblia. The Bible is not a history book. A Bíblia não é um livro de história. It's the word of God, it's life. É a palavra de Deus e ela é viva. Every aspect of the Bible Todos os aspectos da is Bíblia about Christ and His kingdom. têm a ver com Cristo e o seu reino. So when you're reading about these empires or these kingdoms, Então, quando você lê sobre esses impérios ou reinos, they are giving you dimensions of what the kingdom of God is like. eles estão te dando dimensões de como é o reino de Deus. So God can call Cyrus my anointed one. Então, Deus chamou Ciro de meu ungido. Amen? Amém? But he was a Persian king. Mas ele era um rei persa. The king of Babylon said, I see someone that looks like the Son of God. O rei da Babilônia disse: eu vejo alguém que parece como filho de Deus. He's giving you a dimension of what the kingdom is like. Ele estava dando uma dimensão de como é que é o reino. If you study the Babylonian kingdom, Se você estudar o reino babilônico, they built and did things that were superior. eles construíram coisas superiores. They had gardens that were hanging from the air. Eles tinham jardins que They were- flutuavam no ar, They were superior in the creativity. superiores em criatividade. Now, where did that wisdom come from? Da onde é que vem essa sabedoria? Comes from God the Creator, Vem de Deus, o Criador, demonstrating to you demonstrando a você what the kingdom of God is like. como é o reino de Deus. So, you as the church, Então você, como igreja, you are sent. você é enviado. You are apostolic in nature, Você, na natureza, apostólico. but you made it a title. Mas vocês transformaram isso num título. Amen? Amém? Now, the reason we lose the essence A razão pela qual nós perdemos a essência of what it means to be apostolic do que quer dizer ser apostólico is because we don't have an identity. é porque nós não temos uma identidade. Let me help you. Deixa eu ajudar você. When you read Hebrews 3, Quando você lê Hebreus 3, the Bible talks about two houses. a Bíblia fala sobre duas casas. Let's read it together. Vamos ler juntos. Hebrews 3 verse number 1 and 2. Hebreus 3, verso 1 e 2. Therefore, holy brethren, Portanto, santos irmãos, partakers of the heavenly calling, que participais da vocação celestial, consider the apostle and high priest of our confession, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa Christ confissão, Jesus. Jesus Cristo, who was faithful to him who appointed him, o qual é fiel àquele que o constituiu, as Moses was also faithful in all his house. como também o era Moisés em toda a sua For casa. this one has been counted worthy Pois, portanto, Jesus, sendo of considerado more
glory than Moses. de maior glória que Moisés. Inasmuch as he who built the house Quanto maior a honra has more honor than the house. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. For every house is built by someone, Pois toda casa é estabelecida por alguém. but he who built all things Mas aquele que estabeleceu todas as coisas is God. é Deus. Listen carefully, verse 5. Verso 5. Moses indeed was faithful Moisés era fiel in all his house em toda a sua as a casa, servant, como um servo, for a testimony of those things which would be spoken afterward. para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. But Christ as a son over his own house, Cristo, porém, como filho em sua whose casa, house we are, a qual casa somos nós, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exaltação Firm da to the esperança, até o fim. So do you know Moses built a house Moisés construiu uma casa and it had glory. e essa casa tinha glória. The Shekinah glory filled the house that Moses built. A glória Shekinah enchia a casa que Moisés construiu. But the Bible will tell you, Mas a Bíblia te diz it says the house that Moses built, que a casa que Moisés construiu, he was faithful in all his house ele era fiel na sua casa as a servant. como um servo. So do you know the law A lei which is represented by Moses que está representada em Moisés is one of servitude. é a lei da servidão. Everything is about serving. Tudo tem a ver com servir. But Christ Mas Cristo represents another house. representa uma outra casa. There's a former glory Existe a glória and antiga there's a latter glory. e uma glória presente. The latter glory A glória, is the house that Christ built. a glória atual é a glória da segunda casa é a glória da casa que Cristo construiu. Now Christ is not the faithful servant. Cristo não é o servo fiel. He is the faithful son. Ele é o filho fiel. You can build a house by servitude, Você pode construir uma casa baseado na servidão or you can build a house by sonship. ou construir uma casa baseado na filiação. The law makes you serve. A lei te faz um servo. Grace gives you inheritance. A graça te dá herança. Amen. Amém? Consider the apostle. Considere o apóstolo. What is apostle? O que é apóstolo? Building patterns. É um padrão de construção. The right patterns to build authentically. O padrão correto para construir de forma So, autêntica. when you look at Christ the apostle and the high priest, Então, quando você olha Cristo, que é o apóstolo e o sumo sacerdote, remember this. lembre-se disso. He is first the Son of God. Primeiro, ele é o Filho de Deus. So what builds? Então, o que constrói? Not the title, Não é o título, the position. mas é a posição. What is the position? Qual é a posição? Son of God. Filho de Deus. So oftentimes Então, muitas vezes, we are building with a serving mentality, nós estamos construindo com uma mentalidade de servo not with a sonship e mentality. não com uma mentalidade de filho. There's a difference. Há uma diferença. The servant O servo will serve because they are told to serve. porque ele foi mandado servir. The son O filho will build constrói because it is inheritance. porque aquilo é a herança dele. This is the difference. Essa é a diferença. So Christ the apostle Então, Cristo o apóstolo lays a foundation. coloca a fundação, It's called the fundamento, cornerstone. que é chamado a pedra It's called the angular, rock. a rocha. And upon this rock, E sobre essa rocha, the church is built. a igreja é construída. But you got to read the verse carefully. Mas você precisa ler o verso com cuidado. When Peter said, Quando Pedro disse, "You are the Christ," tu és o Cristo,
He said something else Ele also. disse também algo a mais. He said, you are the Christ, Ele disse, tu és The o Son of the Cristo, living God. o Filho do Deus vivo. and upon this rock. E sobre essa rocha, What rock is that? qual é a rocha? That you can only build Que ele só pode on construir the principle of no sonship. princípio da filiação. Amen. Amém? So, when you look at the word house, Então, quando você olha a palavra casa, you would always think about it in constructive terms, in Você- building terms, in material terms. você só pensa nos termos de construção ou termos materiais. But you have to see the word house Mas você precisa olhar a palavra from an casa apostolic paradigm. de um paradigma apostólico. For instance, when you read the book of Ephesians chapter 2, Por exemplo, Efésios capítulo 2 it says diz that the church will be built que a igreja será construída upon the foundation sobre a fundação ou of fundamentos apostles and prophets. dos apóstolos e profetas. Now, it's not built on apostles and prophets. Não quer dizer que ela é construída sobre os apóstolos e profetas. It's built É on the construída revelation of Christ na revelação de Cristo that apostles and prophets bring. que os apóstolos e profetas trazem. It's not built on them. It's Não not é built on their title. construído sobre eles. So, to lay the right foundation Então, para colocar a fundação certa, will determine how the house will stand. é isso que determina a firmeza da casa. So, to build the house, Para construir a casa, you have to have the understanding você tem que ter o entendimento that the Son que o Filho builds the house. é quem constrói a casa. Amen? Amém? So, Jesus Christ Então, Jesus Cristo is the Son of God é o Filho de Deus sent by the Father. enviado pelo Pai. The church A igreja is sent é enviada to show accurate building patterns. para mostrar os padrões certos de construção. If we don't return to accurate building patterns, Se nós não retornarmos para os we padrões will corretos, copy what the world is doing. nós vamos copiar ou imitar aquilo que o mundo está fazendo. Amen? Amém? Now, you need to know right now, Você precisa saber agora the world will beat you. que o mundo vai vencer você. The world's standards are superior to the Os church. padrões do mundo têm sido superiores aos padrões da igreja. Hello? They will beat you. Eles vão vencer você. Because they have more money than you, Porque eles têm mais dinheiro que você, they have more influence than you, mais influência que você, they have more resources than you. mais recursos que você. But what they don't have is a foundation. Mas o que eles não têm é a fundação. That's why É por isso the world lives que o mundo vive by the spirit of the age. preso no espírito desse tempo, ou espírito dessa era. But the church is eternal. Mas a igreja, ela é eterna. The economies of the world will change, A economia ou finanças do mundo vai mudar. but the economy of the church is stable. Mas a economia da igreja é estável. But it's based on something very important. Mas é baseada em algo muito importante. What is rest? O que é descanso? What is the latter glory? O que é a glória da segunda casa? It is the spirit of sonship. É o espírito da filiação. When you read Hebrews 3, Quando você lê Hebreus 3, you got to read carefully. você tem que ler com muito cuidado. It says in verse 5, No verso 5 diz: Moses indeed was faithful in all his house. Moisés era fiel em toda a a casa de servant. Deus como um servo. Verse 6, Verso 6. but Christ as a son over his own house, Cristo, porém, como filho em sua whose casa, house we are. a qual casa somos nós.
Verse 7. Verso 7. Therefore the Holy Spirit says. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Verse 11. Verso 11. So I swore Assim jurei in my wrath, na minha ira. they shall not enter my rest. Não entrarão no meu descanso. Hello? What is rest? O que é descanso? Lying on Copacabana Beach, Ir para a praia de Copacabana, deitar lá, going for massage, ter uma massagem, do your face, tratamento facial, listening to nice music. ouvir uma música boa. Hello? Jesus said, Jesus disse: take my yoke. pegue o meu fardo. Take my Pegue o meu yoke. fardo. You will find E aí você encontrará rest for your descanso soul. para a sua alma. The Bible says A Bíblia diz there is a rest for the que people of God. há um descanso para o povo de Deus. But here's a question. Mas a pergunta é a seguinte: Where is the house that you will build me? qual é a casa que você está me construindo? Where is my resting place? Onde é o meu local de descanso? The house A casa becomes the resting place. se torna o local de descanso. The resting place O local de descanso is you. é você. You are the house of God. Você é a casa de Deus, Whose house we are. cuja casa nós somos. God has only had one desire, Deus só tem um desejo: to live in you. viver em você. You are his resting place. Você é o local de descanso de Deus. But he has to have a house that is built. Mas ele tem que ter uma casa que é construída. And you cannot build a house E você não pode construir a casa if you don't know you are his son. se você não entender que você é um filho de Deus. Hello? All of God Tudo de Deus was in Christ. estava em Cristo. Okay, you didn't get that. Vocês não entenderam? All of God was in. Tudo de Deus Christ. estava em Cristo. And who is Christ? E quem é Cristo? Son of O God. Filho de Deus. This is the house of God. Esta é a casa de Deus. All of God Tudo de Deus is in Christ. está em Cristo. You are now the resting place. Hoje ou agora você é o local de descanso. Amen. Amém? What is that resting place? E o que é o local de descanso? Today, if you will hear his voice, Hoje, se você ouvir a minha do voz, not harden your heart. não endureça o vosso coração. Because the rest is knowing this. Porque o descanso é entender o seguinte: You are the son of God. você é um filho de Deus. And God is your father. E Deus é o seu pai. And he has sent you. E Ele te enviou. And because he sent you, E porque Ele te enviou, no one can harm you. ninguém pode resistir a você. No one can touch you. Ninguém pode tocar em você. You are his anointed one. Você é o ungido de Deus. Why was Jesus sleeping Por que Jesus estava dormindo when the storm was raging? quando a tempestade estava acontecendo? Why was he fast asleep? Por que ele estava dormindo pesado? The disciples said, does he not care that we Os perish? discípulos disseram: mas ele não liga que a gente está afundando? How many times you felt like that? Quantas vezes você também se sentiu assim? Does not God care that I am perishing? Será que Deus não se importa que eu estou perecendo? I'm so overwhelmed with my problems. Eu estou tão superado com os meus problemas. I'm so overwhelmed with the storms of life. Eu estou tão superado com as crises da vida, Does as he not tempestades know da vida. what I am going through? Será que Deus não sabe o que eu estou passando? No, he knows all things. Ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Amen? Amém? I'll tell you what he cares about. Eu vou falar para você o que é que ele se importa. It's not about the storm. Não é a tempestade. He wants to know Ele quer saber if you know se você sabe that you are his son. que você é o filho dele.
So he has to take you through things Então ele tem que permitir você to passar por help you to coisas discover para ajudar a você descobrir what is rest. o que é descanso. So the rest is this. Então o descanso é esse. When the storm is raging, Quando a tempestade estiver acontecendo, you can sleep você pode dormir, because your father porque o seu pai is the creator of all things. ele é o criador de todas as coisas. That's rest. Isso é descanso. Now, apostolic people Um povo apostólico are a sent people é um povo enviado to demonstrate para demonstrar how to live in relationship with God as your father. como é que se vive um relacionamento tendo Deus como seu pai. Why? Por quê? It is not considered just the apostle and high priest, Não é só considerar o apóstolo e o sumo sacerdote, but that he was the son of this house. mas considerar que ele é o filho na casa. That's the rest of God. Esse é o descanso de Deus. My two children are here with me. Minhas duas filhas estão aqui comigo. And for months we have been preparing to come to E Brazil. por meses nós nos preparamos para vir ao Brasil. They were excited. E to elas go to estavam Brazil, animadas de vir ao Brasil, meet so many friends, and encontrar novos have a amigos, wonderful time. se divertir. Now, they never asked me Elas nunca me perguntaram how much quanto does it cost to go to Brazil. custaria vir ao Brasil. They never asked me Elas nunca what me is the price of the perguntaram ticket to go. qual era o valor da passagem para vir ao Brasil. Where are we going to stay in Brazil? Onde é que nós vamos ficar no Brasil? What are we going to eat in O que a Brazil? gente vai comer lá no Brasil? No, they never asked me Elas those. nunca me fizeram essas perguntas. They just know Elas só we sabiam are going to que Brazil. nós vamos para o Brasil. That's called Isso é chamado descanso. because you have a father. Por quê? Elas têm um pai. Amen? Amém? You have a father. Nós temos um pai. Now, apostolic people Um povo apostólico demonstrate this kind of rest. demonstra esse tipo de descanso. Religion Religião will make you believe vai fazer você acreditar that you always have to do something que você sempre tem que fazer alguma coisa for God to give you what you need. para que Deus te dê aquilo que você precisa. Religion is servitude, A religião é a servidão, but building a house is relationship. mas construir uma casa tem a ver com relacionamento. Amen? Amém? Religion is about doing stuff so we can please God, A religião tem a ver com fazer coisas para agradar a Deus, not knowing sem that saber what Jesus did que aquilo que Jesus fez was a pleasing aroma to God, foi um aroma agradável a Deus. and you are in Him. E você está nele. So you don't have to be worthy. Então você não precisa ficar preocupado. You are worthy. Você, You are worthy in Christ. porque em Cristo você é digno. You don't have to be righteous. Você não precisa ser justo, You are righteous. porque você é justo. Righteousness is not what you do. A justiça não é o que você faz, It is who you are. mas é quem você é. That's very liberating. E isso nos liberta de muita coisa. Amen. Amém? So
Apostolic people come to set you free Então o povo apostólico vem para te libertar from the law of sin and death, da lei do pecado e da morte, from condemnation. da condenação, But you have life in Christ Jesus. para ter vida em Cristo Jesus. Because he whom the Son sets free, Porque aquele que o Filho libertar, free indeed. verdadeiramente será livre. The spirit of sonship O espírito da filiação releases you te liberta from condemnation, da condenação, from guilt, da culpa, from shame. da vergonha. Amen. Amém? The spirit of sonship O espírito da filiação causes you to know God faz com que você conheça a Deus as your Father. como seu Pai. And that whatever you need to represent Him, E tudo aquilo que você precisa para representar a Deus, He will make available to you. Ele vai colocar disponível para você. Too often we are concentrating on trying to impress people. Muitas vezes nós nos concentramos em tentar impressionar as pessoas. That's very hard work. E isso é um trabalho muito árduo. Do you know that keeping up appearances is very Você tiring? sabia que manter aparências é muito cansativo? Because that means you can't decide to wear your tracksuit to the mall. Isso quer dizer o seguinte: você não pode decidir colocar o seu conjunto suado para ir para um shopping, por exemplo. Just in case someone sees you, Porque vai que alguém te vê com aquela roupa. you'll be traumatized Você vai ficar traumatizado. that they saw me with my tracksuit. Porque eles te viram com aquela roupa de esporte. Keeping up appearances Manter aparências is mentally draining. acaba com a sua força mental. But the Son Mas um filho, has confidence ele tem confiança that there's nothing that he has to do to impress his Father. que não há nada que ele tenha que fazer para impressionar ou agradar o Pai. Nothing. Nada. This is the house that God is looking for. É essa casa que Deus está procurando. The former glory A glória antiga was the glory that we saw in Solomon's temple. foi a glória que nós vimos no templo de Salomão. But there's a greater temple. Mas existe um templo maior. You are the temple. Você é esse templo. There's a greater glory and a latter glory that's Existe in you. a glória da primeira casa e a glória da segunda casa, ela That está glory- dentro de você. That glory Essa glória are the sons of God. é os filhos, ou são os filhos de Deus. The glory of the old order or the former A glória da casa que passou, ou da ordem que passou, was what we wanted to experience. era aquilo que a gente queria experimentar, It was based on what we felt. baseado em tudo aquilo que nós sentíamos. But the glory that we are now Mas a glória que nós estamos agora is what people see. é aquilo que as pessoas veem. You become the display of the glory of Você God. se torna o display da glória de Deus. You see, when we use a word like glory, Quando eu uso a palavra glória, immediately your mind goes to a charismatic season. imediatamente a sua mente associa ao tempo carismático. So you think about gold dust, Então você pensa na chuva de ouro, you think about atmosphere, você pensa na you atmosfera, think about the presence of God. você pensa na presença de Deus. Amen? Amen. And that is all correct. It is all right. Isso tudo está correto. But you see, in the context of sonship, Mas no contexto de filiação, when you come, quando você vem, the glory comes. a glória vem contigo. Because you become the glory. Porque você se torna a glória. What does the book of Ephesians chapter 1 verse 6 says? O que Efésios 1:6 diz? That we are adopted into the family of God as sons, Que nós fomos adotados na família de Deus como to filhos, the praise of His glory. para o louvor da sua glória. Amen? Amém? Glory is about weight. Glória tem a ver com peso. I'm off the topic, but let's just go with it. It's about weight. Glória tem a ver com peso. It's called doxa, Doxa é a the palavra. weight of God. É o peso de The Deus. kabod,
O kabod. The kabod of God. O kabod de Deus. Okay, weight is not about this. Peso não é isso aqui não, tá? Pança grande não. Weight is about what you Peso carry. é aquilo que a gente carrega. When the Son of God appears, Quando um filho de Deus aparece, the weight of God o comes. peso de Deus entra. It has the ability to transform atmospheres, E isso tem a habilidade de transformar atmosferas, change environments, mudar os ambientes, solve situations. resolver situações. So when Joseph came into Egypt, Então, quando José foi ao Egito, the glory was there. a glória estava lá. When Daniel came into Babylon, Quando Daniel foi à Babilônia, the glory was there. a glória estava lá. When Esther came into Persia, Quando Esther veio à Pérsia, the glory was there. a glória estava lá. When Jesus came during the time of the Roman Empire, Quando Jesus veio durante o tempo do governo glory romano, was there. Império Romano, a glória estava lá. amen. Amém? Glory is about the weight. Glória tem a ver com peso. Every coin Toda moeda has weight. tem um peso. It has weight. Tem um peso. There was the name of a person O nome de uma pessoa who would be able to give you the weight of a coin. que te dava o peso de uma moeda. In the Greek, No grego, he was called a dokimos. ele era chamado de dokimos. So he would give you the exact weight of a Ele era a coin. pessoa que dava o peso certo de uma moeda. Paul uses this word Paulo usa essa mesma when he palavra speaks to his son Timothy. quando ele está falando com o filho Timóteo. He says, you must be an approved worker. Ele fala assim: você tem que ser um obreiro aprovado. Did you read that? Vocês já leram isso? The word approved A palavra aprovado means you must be a dokimos. quer dizer, você tem que ser um dokimos. You must give the authentic weight of something. Você tem que dar o peso autêntico de algo. The dokimos was called the dokimos O dokimos era chamado de dokimos because of authenticity. por conta da autenticidade. That means he will not cheat you on the weight of the coin. Quer dizer que ele não enganava o peso, ele não trocava o peso de uma moeda. A lot of the money changers Muitos dos que trocavam dinheiro, would shave the coin eles davam uma polida na moeda so it would not have the right weight, para que a moeda não tivesse o peso but they would certo. sell it to you E vendiam assim mesmo para as pessoas, at an incorrect weight. no peso incorreto. But the dokimos Mas o dokimos, would make sure ele tinha certeza that it was authentic. que a moeda era autêntica. Amen. Amém? As you begin to journey in the spirit of sonship, Quando você começa a sua jornada no espírito da filiação, you will come to realize você vai perceber that the weight of God's glory que o peso da glória de Deus begins to function through your life. começa a agir através da sua vida. You can go into any environment. Você pode entrar em qualquer ambiente. You can go to the mall, Pode ir ao shopping, go to the shop, ir nas lojas, go to work. ir ao trabalho. And you remember, you have this understanding E lembre-se que você deve ter esse entendimento. that you are the son of God. Você é um filho de Deus. So you are not an employee. Então você não é um empregado. Are you listening? Vocês estão me ouvindo, me You are entendendo? not a businessman. Você não é um homem de negócio. Let me shock you even more. Eu vou chocar você ainda mais. You are not a wife, Você não é uma esposa. and you are not a husband. Você não é um marido. You are first Primeiro, the son of God. você é um filho de Deus. So, you are a son of God who is a wife. Então você é um filho de Deus que é uma esposa. So that makes you an apostolic wife. E isso faz com que você se torne uma esposa apostólica. What does that mean? O que isso quer dizer? You bring the kingdom into your marriage. Você traz o reino para dentro do seu casamento. Amen? Amém?
You don't own a business. Você não é dono de um negócio You ou are a comércio. son of God Você é um filho de who Deus runs a business. que tem um comércio. And you'll run it E você on the basis trabalha baseado of the representation na representação of your father. do seu pai. So you will never run a business to make money. Então você nunca deveria ter um comércio para ganhar dinheiro. How peaceful is that? E como é que isso nos traz paz? Isn't there rest? Isso não é descanso? To know that all your debt is not your problem. Entender que as suas dívidas não é um problema seu. It's your father's problem. É o problema do seu pai. He sent you. Ele enviou você. Amen? Amém? He can sort it out. Deus pode resolver. Provided you don't misrepresent him. Desde que você não represente ele de forma errada. So, when you talk about apostolic people, Então, quando nós falamos de um povo apostólico, they are a sent people. é um povo que é enviado. This is not about titularity. This is not Não about tem the new thing that nada a God ver is com doing. título ou com coisas novas que This Deus is está an fazendo, ancient principle. mas são princípios antigos. Ancient. Antigos. It has always been there. Sempre estiveram ali. Always been there. Sempre estiveram ali. You need to rediscover Você precisa redescobrir your apostolic spirit, o seu espírito apostólico, that you are sent. porque você é enviado. As I close, Encerrando, we all know the word go, nós todos conhecemos a palavra vá. and we also know the word come. E nós também conhecemos a palavra vem. So, I am going to Anna's house. Então eu estou indo na casa da Ana. But Anna will say, Mas o que a Ana vai falar Ralph is coming to my é: house. o Ralph está vindo para a minha casa. We are in two different positions. Nós estamos em duas posições diferentes. I am going, Eu estou indo, she is saying he is coming. mas ela está falando, ele está vindo. But it's the same person. Mas é a mesma pessoa. The person is going, A pessoa está indo, but the person is also mas a pessoa também está coming. vindo. The Greek word A palavra no grego is ekomai, é ekomai, where you get the English word onde echo. vem a palavra em inglês, também em português, eco. So, when Jesus said to Peter, Quando Jesus falou para Pedro, come, vem, he said, Lord, ele falou: Senhor, if it is you, se é o Senhor, call me. me chama. You remember that Jesus was walking on the water. Lembra quando Jesus estava caminhando sobre as águas? So he said to Peter, Ele falou come. para Pedro: vem. When he said come, Quando ele disse vem, he was basically saying to Peter, ele estava basicamente falando para Pedro: when you come, quando você vem, you will appear você vai as aparecer I am appearing. como eu apareço. But you must go from the boat. Mas você tem que sair do barco. So the boat will say go, Então, do barco, a posição era vai. but you actually only come Mas, na verdade, ele estava era vindo. when you go. Quando você vai. Let me explain. Eu vou explicar. What did Jesus say? O que Jesus disse? He said, go into all the world. Vá sobre todo mundo, vá por todas as nações. Amen? Amém? Now when you go, Então, quando você vai, you will come as I am. você vai estar indo como eu vou. Why? Por quê? You are going to represent our Father. Porque você está indo para representar o nosso Pai. So you come into being. Então você se torna.
to appear as he appears. para aparecer como ele aparece. So when the fire is burning, Então, quando o fogo está queimando, está pegando, I see the fourth man, eu vejo o quarto homem na fornalha. and he looks like the Son of God. E ele parece com o Filho de Deus. Amen? Amém? Are you okay? Vocês estão bem? Okay. Okay, we're going to take a break for 15 minutes. Nós 15 vamos minutes. ter um intervalo de 15 minutos. So you can use the bathroom. Pode usar o banheiro. 15 And when we minutos. come back, we'll continue. E vamos voltar.